Senhor, que está em Êxodo 16, 22, diz assim: E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 ômega para cada um. Então todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse-lhe: Isto é o que o Senhor tem dito? Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: Comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas ao 7º dia e o sábado nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saiu para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, porquanto ele no 6º dia vos dá o pão, para 2 dias, cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. Este era como semente de coentro, branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um ômego dele e guardará para as vossas gerações, para que veja o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma o vaso e põe nele um homem cheio de maná, coloque diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado. Moisés assim e Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã, e o Homer e a 10ª parte do Efa. Amém, irmãos? Podem sentar. Aleluia. Uma palavra conhecida para a igreja. Aleluia. Em qual nós relembramos, né, que nossos pais, eles ficaram ali no deserto. E deserto é um lugar, aleluia, né, que se Deus não prover, nada tem. E eles chegaram ali e houve um momento em que eles começaram a murmurar, começaram a querer comer coisas diferentes, começaram a reclamar do que eles comiam no Egito, né? Não sei se comiam bem, se comiam mal, eles lembram da cebola, né? Lembraram da cebola, lembraram de algumas coisas que eles comiam lá, aleluia, mas eles eram forçados, eram escravos, mas como já foi dito aqui, né? A murmuração, querer coisas diferentes. Nós também, às vezes, somos assim. Todos os dias, nós olhamos em volta de nós e tudo está bem, mas nós queremos mais. Há uma murmuração, não entendemos por que está acontecendo isso ou por que está acontecendo aquilo. O pastor também já falou aqui, né, sobre chuva, reclamamos sobre chuva, sobre o sol, sobre o calor, sobre o frio, né? Estamos sempre insatisfeitos com alguma coisa. Nossos pais não eram diferentes, irmãos. Eles ficaram ali e a grande dificuldade que eles tinham é as nossas hoje também, de obedecer a palavra de Deus, de crer, de confiar em Deus. O Senhor, né, eles pediram, queriam comer pão, e o que o Senhor fez? O Senhor, ele proveu pão do céu, mandou, aleluia, pão. Não sei se essa é a comida que os anjos comem no céu, não sei, né?
falou que tinha gosto de pão de mel, vê-se algo gostoso, aleluia, para eles comerem. Mas chega uma hora, aleluia, que eles também não quiseram aquilo, já ficaram reclamando. Mas o que eu quero dar ênfase nesta noite é a dúvida. Eles sabiam que se eles escolhessem na sexta-feira, além, né, não ia estragar. Mas por quê? Porque no sábado não haveria. E durante a semana, eles não poderiam comer para sobrar. Eles não poderiam colher na segunda-feira, né? Porque amanhã eu vou dormir até mais tarde. E não ir colher na terça. Por quê? Porque estragaria e teria bicho. Mas o Senhor falou isso com eles. Mas nós perguntamos por que Deus fez isso? Porque Deus queria ensinar o povo a obedecer, né? Obedecer, irmãos, é melhor do que sacrificar. Porque se você tivesse que colher em dobro na segunda-feira para estragar na terça, você estava sacrificando. Estava sacrificando e não obedecendo. Mas eles faziam isso, né? Lá no início do 16, nós vamos ver que eles faziam isso. Eles comiam, eles colhiam além e se tornava, né, mofava, virava bicho, estragava, fedia. Mas muitos faziam. Para quê? Porque às vezes nós fazemos certas coisas. Às vezes, irmãos, até para desafiar Deus, fazemos isso. Vê que aqui eles colheram, mas quando chegou no sábado, muitos, eles foram lá ver se realmente tinha. Se Deus estava falando a verdade, ou Deus estava falando mentira para eles. Se Deus estava guiando eles pelo caminho reto, ou o Senhor, aleluia, trocava aquilo que falava com eles. E eles vão lá, e o Senhor, ele fala a Moisés, até quando eles recusarão guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Né? É o que é difícil. Nós vamos vendo que nossos pais, eles foram transgredindo ao decorrer, aleluia, da história. Ao decorrer dos anos, eles foram transgredindo. E toda vez que eles transgrediam, aleluia, havia uma situação. Todas as vezes que eles deixavam de observar a palavra do Senhor, havia para eles uma punição, aleluia. Porque nós estamos sempre na igreja, irmãos, para guardar a palavra no coração. Que às vezes nós vamos esquecendo, entendeu? Nós vamos esquecendo. No dia da luta, no dia da confusão, no dia da adversidade, aleluia, você esquece quem é Deus. Você esquece, né? Que Deus está presente, que Deus está vendo. Parece que Deus não está vendo, Deus está vendo. Deus viu antes de você, aleluia. Deus sempre vê, irmãos, aleluia. E nós temos que vir aqui para ouvir isso, tá? Não é para contar história de homens, de mulheres, mas vim aqui para dizer que Deus é um Deus que vê, é um Deus que vê a tua situação, é um Deus que vê, aleluia, aquilo que te falta, a tua necessidade, é um Deus que vê, aleluia, tudo aquilo que você está precisando, Ele vê, aleluia. E quando os seus processos, eles demoram, quando você acha que Deus não está te vendo, quando a dúvida entra no teu coração. A dúvida, meu amado, é uma incredulidade. A dúvida nos leva a um processo maior. Por que nossos pais ficaram 40 dias no deserto, que acho que uma caminhada que poderia ser de 7? Porque em 7 dias, aquele povo não guardaria nada que Moisés falasse com eles. Nada, nada, nada. Aleluia. Em 7 dias, eles esqueciam até que o mar abriu. Eles esqueceram de tudo. Então, eles ficaram ali 40 anos. Então, eu entendo, meu amado, que a minha incredulidade a Deus faz com que meu processo, ele fique mais longo. Ele fique mais longo. Que o Senhor tenha que trabalhar comigo mais tempo, para que a minha fé seja aumentada. Para que a minha confiança no Senhor, ela seja firmada. E nós vemos, amado, que o Senhor ali, Ele dá o pão. Quem era o pão? O pão era Jesus. Jesus se fez pão por amor. Jesus, amado, Ele é o pão
da vida. Aleluia, né? Jesus é o pão da vida. E Jesus estava ali presente. Jesus estava conduzindo, aleluia, nossos pais ali. Quantas vezes, aleluia, fomos ferindo Jesus na caminhada? Nossos pais, aleluia, foi ferindo o Senhor. E Ele foi, aleluia, tomando todas aquelas situações. As incredulidades, Ele foi tomando as murmurações, foi tomando as intrigas, confusões, aleluia. Porque Jesus sempre teve presente. Sempre teve. E aqui no deserto, Ele se apresenta como o pão que desceu do céu. E quando Ele vem, aleluia, Ele nasce, aleluia, Ele se manifesta como homem, que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E quando Ele se manifesta como homem, aleluia, Ele diz, eu sou o pão da vida. E as pessoas, como é que Ele pode ser o pão? E quando Jesus se manifesta ali para os discípulos e fala, aquele que não come e aquele que não bebe não tem parte comigo. Né? Eles devem ter, a cabeça deles deve ter rodado. Não entendemos, mas vamos comer e vamos beber, mas não entendemos. Mas Jesus, Ele vai se manifestando em glória. Ele vai se manifestando em poder, em unção. Aleluia. Difícil, irmãos. É difícil você guardar a palavra no coração, aleluia, para não pecar contra o Senhor. Porque, aleluia, para às vezes, para você não pecar contra Deus, você tem que ser uma pessoa firme, você tem que ser uma pessoa dura, aleluia, para responder certas coisas. Aleluias. Nessa semana mesmo eu vou fazer uma visita e eu vi ali e eu falei com aquela mãe assim, ó, mãe, você perdeu 16 anos da tua vida, 7 anos da tua vida que não cuidou do teu filho. Agora você tem outro aí e está perdendo tempo e não está cuidando do teu filho. Ah, mas eu tenho que trabalhar na igreja. Eu falei, não, você não tem que trabalhar na igreja. O que Deus deu para você fazer foi cuidar dos seus filhos. Você já não cuidou de um e para cuidar do outro agora está difícil. Verdades, irmão. Mas a pessoa não quer. A pessoa ela quer ser coitado. Ninguém olha para mim, ninguém gosta de mim, ninguém me cuida, mas se você tem um, sabe, é mais fácil você regar uma planta do que você regar um sítio inteiro. Então, às vezes, Deus, Ele nos coloca numa situação para que você reaja, e não para que você se acomode, né? Te dá uma situação, te dá um problema para você resolver ele, para você melhorar ele, através da oração, aleluia, através da adoração, mas também através da ação. Porque toda oração, ela tem uma ação, ela tem uma ação. Vê que eles pediram, aleluia, alimento, o Senhor deu, mas tinha que, o que? Eles tinham que sair e eles tinham que buscar, tinha que fazer. O pão não caía dentro da tenda deles ou aparecia misteriosamente dentro da tenda deles. Eles tinham que buscar. Então nós temos que nos esforçar, aleluia, para quê? Para que nós venhamos cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus chamou, irmãos, cada um para fazer algo. Por que um é diferente do outro? Não sabemos, mas foi Deus que chamou. Não entendemos por quê? Aleluia, muitas coisas acontecem, mas nós não precisamos entender. Nós precisamos pegar a palavra de Deus, obedecer e crer que Ele é poderoso para fazer além do que nós pedimos, pensamos, esperamos ou precisamos. Ele é muito mais, aleluia, do que tudo que nós imaginamos. Então, o Senhor, aleluia, Ele foi, né? Ele queria que o povo aprendesse a obedecer. E conhecendo o homem, aleluia, porque Ele conhece tudo, Ele sabia que o homem ia ter a ganância de querer mais, né? Talvez por que as pessoas pegavam mais? Talvez, aleluia, com pensamento, né? Se fulano não for pegar amanhã, eu posso vender para ele. Eu posso trocar pelo gado, eu posso trocar, vou negociar. Não sabemos o que passou na cabeça de quem pegava mais. Sabe? Só Deus sabia. Então Deus sabia quem era o homem, que o homem ia trabalhar incansavelmente, né? Ele nunca ficaria satisfeito. Ele sempre ia querer mais, mais, mais.
ele nunca teria o tempo de Deus, sabe? O tempo que Deus quer para dar. Porque às vezes nós damos o tempo que sobra para dar. E Deus não quer sobra. Então, Deus, sabendo disso, Deus especifica um dia. Deus colocou específico o sábado, que eles tinham que guardar o sábado. Aí vem Jesus, irmãos. Como filha de Deus, aleluia, que sou, nascida em Cristo Jesus, nós guardamos o domingo, porque Jesus ressuscitou o domingo. Por que Jesus ressuscitou o domingo? Aleluia, também não sabemos, mas sabemos uma coisa, meu irmão. Deus, aleluia, Ele confunde. E o que Ele quer, só o que Ele quer é obediência. E muitos, aleluia, tropeçam por causa do sábado, por causa do domingo, por causa disso, por causa daquilo. Tudo que Deus quer é obediência. Porque hoje o Espírito Santo está no nosso coração. E você pode adorar o Senhor em espírito e em verdade. De segunda a segunda, você pode adorar o Senhor. De segunda a segunda, aleluia, você pode exaltar o Senhor. Aonde você estiver, aleluia, e como você estiver. Então nós vemos, aleluia, que Jesus, amado, aleluia, agora andando na terra, Jesus está lá pregando para a multidão, e a multidão tem fome, aleluia. A multidão, aleluia, 3 dias com Jesus, diz a palavra, que eles não clamaram, eles não murmuraram, mas antes que eles fizessem qualquer coisa, quero te dizer que Jesus é o Deus presente, que antes que eles pedissem comida, o Senhor perguntou, né? Dê pão, o que vocês têm aí para dar? Dê pão para esse povo. Não, nós não temos nada, né? Não temos nada, mas Deus que traz provisão, e queria ensinar muito mais do que dar pão. Ele já tinha se manifestado como pão no deserto, e agora ele ia multiplicar o pão. Ia multiplicar o pão como? Como os pãozinhos dos garotinhos e o peixinho do garotinho, né? É isso, ele ia multiplicar. Por quê? Para te ensinar que você nunca deve dizer que você tem pouco, porque que você orar com fé, Deus é poderoso para multiplicar. Então Deus sempre quer ensinar mais, sempre mais, meu amado. Ele quer que você mergulhe nas águas, que Ezequiel mergulhou no Espírito. Aleluia. Então, em vez de murmurar, ore. Em vez de murmurar, clame. Profetiza sobre o que você tem. Aleluia. Aquela mulher, aleluia, de Reis 4, e o profeta perguntou a ela, o que você tem em casa? Ela falou, vão levar meus filhos, eu não tenho nada, vão levar meus filhos para pagar dívida. E ele falou, o quê? Ele falou assim, olha, mas você não tem nada em casa? Tem um pouquinho de azeite. Aí ele falou, então vai lá, pega vasilhas emprestadas, não poucas, muitas vasilhas, né? E fecha a porta após ti. Há um mistério, meu amado, de você fechar a sua porta e você orar e pedir provisão a Deus. Aleluia. Pedir a Deus, aleluia, que Ele venha suprir as suas necessidades. Deus, aleluia, Ele quer que você viva o sobrenatural, que eu viva o sobrenatural. Aleluia. E para vivermos o sobrenatural, nós temos que orar e temos que crer. Aquela mulher creu, ela não questionou igual Naamã. Naamã questionou, ela não. Ela foi lá, pediu vasilha emprestada. Aleluia. E a gente nem sabe, irmãos, se ela pegava o azeite e botava na vasilha, porque a Bíblia não fala isso. A gente pode deduzir que talvez ela pingava um pouquinho de azeite em cada vasilha e o azeite se multiplicava. Ou simplesmente ela botou as vasilhas e o sobrenatural de Deus entrou dentro do quarto dela, porque não foi fora, foi dentro do quarto dela que o Senhor, aleluia, multiplicou o azeite para aquela mulher. Ele é o suprimento, Ele é o pão, aleluia. É o pão vivo que desceu do céu, amado, e hoje está no nosso meio, está presente aqui, aleluia, para tentar, para atender, aleluia, a tua petição, aleluia. Tudo vem dEle, tudo é por Ele, aleluia, e sem Ele nada pode acontecer, nada, meu amado. Ele falou, sem mim, nada podeis fazer, nada você pode fazer sem Jesus, mas com Jesus você pode todas as coisas, aleluia. Então nós devemos, aleluia, né, guardar na nossa boca, não nos precipitar,
em fazer, aleluia, alguma coisa fora da palavra de Deus. Nos guardar todos os dias da nossa vida, aleluia, olhando para o Senhor, sendo iluminado em todo o tempo, aleluia. Então Deus, aleluia, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos e esperamos. E para isso é necessário que você esteja, aleluia, preparado para aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Então, amado, nós temos que guardar. Jó, né, capítulo 23, 12, a parte B, ele fala: a palavra da sua boca guardei, mais do que a minha porção, minha comida. Ele guardou a palavra do Senhor, mais do que a comida. Jó entendia que Deus era a provisão para a vida dele. Deus, aleluia, era aquele que ia suprir todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Mas o que acontece? No momento das nossas lutas, nossas dificuldades, seja onde for, o que nós fazemos? Desesperamos, né? Desesperamos, queremos coisas rápidas, meu amado. Enquanto o milagre não acontece, se você crê, aleluia, Deus te sustenta de uma forma sobrenatural, até que o milagre seja manifestado. O Salmo 48 diz: deleito-te em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Aleluia. Então, amado, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Nós vemos, aleluia, em Hebreus, né? Que Hebreus 8. Hebreus 9. Hebreus 9, 4. Hebreus 9, 4, meu amado. Vai, aleluia, né? O Espírito Santo vai dizer, né? Que tinha o incensário de ouro e a alça da aliança, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continua o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e a tábua da aliança. Você vê que a palavra, aleluia, lá, aleluia, o Senhor falou com eles para guardar o maná. E Hebreus, ele vem falando aqui do sacrifício, né, do santuário terrestre. E ele vem dizendo, aleluia, que havia o vaso e que neste vaso estava o maná. O maná que foi mandado, aleluia, para ser guardado. Aleluia, a importância de guardar. Olha o tempo que passou, amado. Né? Poderia falar, o Senhor mandou guardar aquele tempo, mas não precisa guardar agora. Não, eles iam passando. Aqueles que temiam o Senhor, eles iam passando de geração em geração. Assim como nós, aleluia, ensinamos nossos filhos, né? Vamos aprendendo e vamos ensinando nossos filhos a passar as coisas de geração em geração, né? Para quê? Para que as coisas não se percam. A palavra do Senhor, ela não pode ser perdida, aleluia, da nossa família, dos nossos, para que tudo vá bem na vida deles, aleluia. E em Mateus 6 diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entre no teu aposento e fecha a tua porta, ora, e o teu pai que está em oculto, o teu pai vê secretamente e te recompensará. Vê, irmãos, aleluia, né, que existe uma importância de orar, né? Parece bobeira, mas há um mistério de você orar no quarto e fechar a porta. Há um mistério, aleluia. Por quê? Aleluia, em 2 Reis, né, 4:33, né, quando o filho da Sulamita, ele morreu, e ela foi buscar Eliseu,
e Eliseu manda Geazi ir, e Geazi vai, e nada acontece, Geazi volta, ele vai. E quando ele chega lá, o que ele faz? Ele sobe no quarto, ele fecha a porta, ele deita no menino, ele expira ali sobre o menino, aleluia, né? E anda no quarto. Depois, aleluia, mais uma vez ele faz isso. E o que acontece? O menino ressuscita. Há um mistério, aleluia. Mas a gente, porque, né? Tanto faz eu orar aqui, orar ali, orar lá. Não, né? Existem regras, irmãos, aleluia, que às vezes nós passamos e não ligamos muito, né? Vamos orar na sala. Mas Deus não mandou, ora na tua sala. Deus falou, ora no teu quarto. Por quê? Eu não sei. Sei que é obediência. Sabe, irmãos? Obediência. Você pode orar na sala, você pode orar na cozinha, você pode orar lavando vasilha, você pode orar dirigindo o carro, você pode orar em qualquer lugar, mas deve ter um mistério sobrenatural em orar no quarto. Porque quantas orações sobrenaturais, aleluia, elas foram ouvidas dentro do quarto. Aleluia. Por isso a importância, aleluia, de nós buscarmos o Senhor nas instruções que Ele está nos dando. Aleluia. E Ele também nos fala, não fica falando vãs repetições, né? Não fica como gentios que pensam que por falar muito, né, serão ouvidos. Aleluia. Eu gosto muito das orações de Jesus, meu amado, porque o cego falou com Jesus que queria ver. E o Senhor falou, vê, e ele viu. Né? Oração é comunhão com Deus. Quando você vai orar por uma doença, você vai orar por um problema, você coloca diante de Deus, manifesta a glória de Deus, chama o poder de Deus e acabou, irmão. Agora, comunhão com Deus é diferente. Então, é outro tipo de oração. Aleluia. Mas a oração, aleluia, é de poder. Às vezes você vai orar para uma pessoa que está doente, você fica lá 10 minutos orando para a pessoa, aleluia, enfadando a pessoa, aleluia. Você tem que mandar o mal sair e mandar a bênção do Senhor, a cura manifestar na vida da pessoa. É isso que você tem que fazer. E a glória de Deus vai se manifestar. Por quê? Porque a glória não é tua, a glória é de Deus, aleluia. E é Ele que faz, meu amado, aleluia. Né? Elias, quando ele foi orar para que descesse fogo do céu, aleluia, os profetas de Baal tinham se rasgado, os profetas de Baal, eles tinham clamado, até meio-dia, clamaram. O que Elias fez? Elias simplesmente, aleluia, ele organizou o altar, ainda jogou água, aleluia, e ele disse, né, aleluia, mostra agora que eu sou teu servo, e que tu és Deus de Israel, responde com fogo. E ele respondeu, irmão. Elias não ficou gritando, Elias não ficou murmurando, Elias não falou, eles gritaram, não fizeram nada, mas agora o Senhor vem, agora o Senhor manifesta. Ele não apelou, ele chamou a presença de Deus, e Deus se manifestou como fogo. Aleluias, glória a Jesus, o Santo, Todo-Poderoso, que é o que era e o que há de vir, meu amado. Ele há de vir, aleluia, para buscar-nos. Ele vai vir, porque Ele prometeu. Ele é nosso noivo e nós estamos nos adornando. Como nós adornamos para o Senhor, aleluia, nos enchendo da palavra do Senhor, aprendendo, meu amado, cada vez mais, aleluia. Quando, aleluia, eu nem era cristã, aleluia, mas eu sempre orei assim, meio de relâmpago. Um dia minha filha estava quase morrendo, ficou toda roxa e estava lá no sofá. Eu subi a escada da minha casa e falei, Deus, vem aqui agora e olha para minha filha, porque se o Senhor não olhar para ela, ela vai morrer. Tirei minha camisola, coloquei minha roupa, quando eu desci lá embaixo, ela estava sentada no sofá, aleluia, pedindo comida. É o Deus que vê, meu amado. É o Deus de já. É o Deus de já. Sabe? Às vezes nós fazemos muitas orações, aleluia, para querer, talvez, comover a Deus. Deus, olha aí, estou falando com o Senhor. Tenta aí, Senhor. Tenta. Deus, irmãos, quer que você bote a fé em prática. E quando você abrir a boca para falar com Ele, você tenha certeza, aleluia, que Ele é poderoso para fazer na tua vida. É fé, meu amado. Nós temos que nos fortalecer na fé, aleluia. Fortalecer na fé, porque o Senhor é bom,
e a misericórdia dele, aleluia, dura para sempre. O poder do Senhor, aleluia, é manifestado em nossas vidas de uma forma grande e tremenda, aleluia, todos os dias. Deus, aleluia, quando nos coloca numa prova, é porque Deus quer manifestar o poder dele na nossa vida, aleluia, de forma tremenda, de forma soberana. Mas às vezes, amado, aleluia, nós acreditamos mais naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos ouvindo, do que na palavra do Senhor. Por quê? Porque ela não está guardada em nosso coração. Aleluia. Atos 21, 14. Aleluia. A palavra do Senhor diz, aleluia, né, que eles ficaram implorando, aleluia, a Paulo, para que Paulo não fosse, que Paulo não descesse, aleluia. Ficaram chorando, né, que fazeis vós chorando. Paulo fala com eles no 13, magoando-me o coração, porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Aleluia. Queriam convencer Paulo no chamado que ele tinha, a convicção que tinha no coração dele, que o Senhor estava chamando ele para a obra. Mas o profeta, meu amado, porque o profeta veio, aleluia, e pegou o cinto, amarrou e falou que Paulo ia passar por aquele processo. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Senhor Jesus Cristo já tinha falado com Paulo, aleluia, que ele ia passar por aquele processo. O profeta, ele só estava confirmando. E aí o que o Paulo faz, né? E como eu não podia convencê-los, aquietei-me dizendo, faça a vontade de Deus. Aleluia, né? Então nós temos que ter convicção daquilo que nós somos, para aquilo que nós fomos chamados, aleluia. É como nós vemos aí os missionários, que eles vão para lugar, irmãos, que não é que a gente, às vezes a gente até quer ir na carne, mas você não foi chamado para fazer aquilo, você não foi. E se você não foi chamado para fazer, aleluia, não vai adiantar você fazer, só por fazer, aleluia, né? Por quê? Mas eles fazem com excelência. E que eles perdem família, aleluia, e eles continuam lá, quem fica vivo continua lá, eles permanecem, o tempo determinado por Deus, porque há um tempo determinado. Ouvimos, aleluia, que muitos depois de alguns dias, alguns anos ou meses, eles saem dali, eles vão para outro lugar, aleluia, mas o que eles fazem? Eles, aleluia, eles se mantêm firmes naquilo para qual Deus tem chamado. Obediência, meu amado, aleluia, tudo que Deus quer de nós é obediência, aleluia, né? E ele diz, ele continua em Mateus, ele diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos pedirde, portanto, vos orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, aleluia, né? Venha, Senhor, santifica o teu nome na minha vida, dentro dessa situação que eu estou vivendo, dessa situação que eu estou precisando, santifica o teu nome. E Jesus, meu amado, quando ele, aleluia, né, em João 17, aleluia, quando ele já está entregando a vida dele ao Pai, ele ora por nós, e ele fala, Pai, assim como o Senhor santificou o teu nome através de mim, agora santifica através deles. Aleluia. Então nós temos uma oração tremenda, basta nós crermos para que o Senhor venha, aleluia, santificar o nome dele, aleluia, em nossas vidas, né? E peça, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, Senhor. Manifesta o teu reino no nosso meio, manifesta o teu reino, encha-nos, Senhor, encha-nos da tua glória, leva-nos, Deus, a uma experiência maior contigo, nos faz, Senhor Deus, aleluia, a crescer espiritualmente. Às vezes nós crescemos, amado, aleluia, né, na terra, aleluia, estamos aí com 20, 30 anos, mas ainda somos criança espiritual, criancinhas ainda, aleluia, que não discernimos as coisas. Ontem eu fiquei muito feliz, eu conversei com uma irmã e eu fiquei feliz de ver o crescimento dela, aleluia, né? Ela foi ovelha aqui, aleluia.
E conversando com ela, ela falou assim, sabe, pastora, sabe aquele meu irmão? Eu falei, sei. Pois é, nós fomos lá, ele usava sonda, ele usava tudo, pastora. Nós fomos lá, nós oramos por ele e Jesus curou ele. Até se aposentou, pastora. Eu falei, que lindo. Ela falou assim, pastora, mas agora, quando eu ligo para ele e vou falar de Jesus com ele, ele fala assim, não fala não, não quero ouvir não. Quero ouvir de Jesus, não quero ouvir de igreja, não quero ouvir de nada. Sabe, pastora, eu não ligo mais para ele. Não ligo, porque se ele não quer ouvir falar de Jesus, então, pastor, eu não ligo mais para ele. Eu falei, sabe por quê, Vilma? Porque você cresceu, você cresceu. Porque se as pessoas não gostam de Jesus, vai gostar de nós? Jesus que é o dono da vida? As pessoas não gostam de Jesus, meu amado, não gostam de você. Ele vive com você, convive com você. Mas se ele não gosta de Jesus, não gosta. E eu falei, eu louvo a Deus, porque você cresceu. Porque quando a gente cresce, a gente entende, meu amado. Sabe? As mães não dizem, se não gosta do meu filho, não gosta de mim. Fala ou não fala as mamãezinhas terrenas? Né? Não falam isso? Mas nós não falamos. Se não gosta de Jesus, não gosta de mim. Que nível que nós estamos na presença de Deus? Certo? Às vezes, aleluia, nós precisamos crescer espiritualmente. Crescer. Jesus falou assim, quem é minha mãe, quem é meus irmãos, quem são meus pais? Quem são? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque naquele momento, a mãe e os irmãos estavam com medo dele ser preso e queria tirar ele dali. Estavam com medo. Sabe, irmãos? E Jesus falou isso. Nós não somos ousados para falar isso, né? Nós ainda temos que crescer muito espiritualmente para fazer a vontade de Deus, para não pegar o maná no dia errado, para pegar o maná no dia certo e na quantidade certa, sabe? Por quê? Porque Deus é Deus, irmãos, Ele não vai mudar, porque nós estamos no ano de 2026. Se chegarmos no ano de 2050, Ele será o mesmo, o mesmo. Então, nós que temos que crescer espiritualmente, então nós temos que orar para nós crescermos espiritualmente, ó. Venha o teu reino na minha vida, Senhor. Que eu possa manifestar o teu reino, que eu possa viver. Jesus, o que Jesus falou? Tem uma comida para comer que vocês não têm. Ué, será que ele comprou comida? Ele tinha comida no embornal e não falou conosco? E Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia, né? A vontade do meu Pai. Então, nós temos que pedir, aleluia, esse reino. E olha o que ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão, ele não foi o pão que deu a cada dia, ele dava o pão. Cada dia, irmão. Então, você não precisa se preocupar, você tem um pai, todo dia ele vai te dar o pão. De que forma que ele vai te dar o pão? Não sei, mas ele vai te dar. De alguma forma, ele vai dar o pão para você. Você não vai, aleluia, passar fome. Davi, ele foi ousado, ele falou, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. E o Senhor falou, o pão nosso de cada dia, né? Em outros sermão, Jesus fala, né? Ele fala conosco, aleluia, para que vocês andarem ansiosos para amanhã, que vai comer, o que vai beber. A cada dia o Senhor dá o pão. Então, nós temos que ler mais Bíblia. Estamos aí num desafio, né, de ler os 4 evangelhos em 3 meses, aleluia. Estamos já em Marcos 4, né? 4, amanhã vamos para Marcos 5. Aleluia, a importância, irmão. Às vezes, olha, eu leio Bíblia, eu leio o Novo Testamento, eu leio o Velho Testamento, eu leio Bíblia durante o dia. Às vezes a Rita liga, eu falo, Rita, estou lendo Bíblia, estou aqui lendo a palavra. Entendeu? Então, irmãos, eu leio, mas se eu vou deitar e eu esqueci de ler, aleluia, né, o propósito, eu me levanto e vou lá ler o propósito, sabe por quê? Porque é um propósito, não saia dos propósitos, sabe? Se nós não podemos, aleluia, ter poucas coisas, como é Deus vai acrescentar na nossa vida muitas coisas? São propósitos, irmão. Você fez o propósito? Não fez, amém. Mas se você fez o propósito, aleluia, né? É o que o Senhor falou ali, falando com Moisés. Por quê? Por que eles não me ouvem? Por que eles não fazem as coisas? Aleluia, né? E por que esse propósito? Talvez Deus quer nos incentivar a ler a Bíblia, meu irmão. Incentivar, sabe?
Não sei nem quantas vezes eu li já Mateus, Marcos, quantas vezes eu li a Bíblia, sabe? Antes de ser cristão, eu já tinha lido a Bíblia 3 vezes, de Gênesis a Apocalipse, antes de ser cristão. Hoje eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia. Entendeu, irmão? Não sei. Sei mesmo. Você pega livro para ler, ele pode ser muito legal, mas aí ali tem versículo tal, capítulo tal, sabe por quê? Porque não tem como fazer um livro evangélico sem colocar a Bíblia. A Bíblia é o centro de tudo, Jesus é o centro de tudo, sabe? Então, irmãos, nós temos que nos esforçar mais, aleluia, a buscar o Senhor, né? Desligar um pouquinho a TV, ir lá ler a palavra, pedir ao Senhor, Senhor, guarda esse pão no meu coração, para que eu possa prosperar. E ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí Pedro virou e falou, Senhor, mas quantas vezes eu devo perdoar? Jesus falou, 70 vezes 7. Você deve perdoar. No dia. Se teu irmão pecar com você, 490 vezes no dia, você perdoa ele. Ninguém erra esse tempo todo num dia. Mas o Senhor quer dizer, é infinitamente, perdoa. Porque eu não quero que você erre, mas se você errar, eu também te perdoo. E assim, aleluia, como você perdoa, eu também te perdoo. Aleluia. Então nós temos que orar, irmãos. Orar, né? Efésios fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir o dia mal. E aí, aleluia, Jesus ensinando, falou, né? Que ensinando eles, falou, ó, ora aí, pede, aleluia, para vocês não ser induzidos à tentação, para que vocês sejam livrados do mal. Peça, aleluia, porque pedi e receberei. Então peça, Senhor, me livra do mal. Ó Senhor, que eu não seja induzido à tentação, às más conversações, os maus convites, Senhor. Que eu possa prosseguir, Senhor, olhando sempre para o alto. Aleluia, né? Então, se nós perdoar, irmão, nós vamos ser perdoados. Então, você não guarda, aleluia, porque alguém te pisou no pé, porque alguém feriu você, porque alguém te prejudicou, aleluia, né? Porque alguém te deve, porque alguém não te deve, aleluia. Vai perdoando, meu amado, porque à medida que você perdoar, Deus te perdoa também. Mas se você reter a vida da pessoa, aleluia, a tua vida vai ficar retida também. Ah, pastora, mas eu tenho muita coisa boa, mas aquele lá me jogou uma pedra um dia, ele falou que foi sem querer, mas foi por querer. Não, meu irmão. Aleluia, perdoa. Perdoar é uma obediência. Eu perdoo em nome de Jesus e acabou. É em nome de Jesus que nós perdoamos. Não é na nossa força, não é na nossa carne, porque a nossa carne é nada. Nós somos pó e para o pó voltaremos, aleluia. Mas o Espírito de Deus que está em nós, Ele é poderoso, aleluia, para perdoar, para restaurar, para fazer coisas novas para nossas vidas, aleluia. Então, amados, aleluia, a palavra do Senhor é obedecer. Senhor, me ensina a obedecer. Ensina, Senhor. Me ensina a não questionar. Me ensina. Como no trabalho, meu amado, você trabalha, mandou você fazer alguma coisa, faça. Você não está lá trabalhando, dia que você não quer mais trabalhar, sai, pede as contas, pede um acordo, vai embora, mas enquanto você estiver lá, faça sem questionar. A Bíblia diz que tudo que vier à tua mão, faça, porque para onde você vai, não há mais obras. Não há, irmãos. Essas obras aqui, elas vão ficar, né? Quando nós nos tornarmos um ser espiritual, né, nós vamos ter outro tipo de trabalho, mas não vai ser esses, não vai ser. Então nós temos, aleluia, que buscar o Senhor, para quê? Para que nós possamos crescer espiritualmente, para que possamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração, e não pecar contra Ele, aleluia, não pecando contra Ele, aleluia, nós não pecamos contra o nosso irmão. Com certeza, meu amado. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, né? É noite de Santa Ceia, que você possa refletir a tua vida. Refletir, meu irmão. Aleluia. Refletir as coisas que você fez esse mês. O que foi bom, o que você prosperou esse mês, espiritualmente. Materialmente, agradece ao Senhor. Espiritualmente, agradece ao Senhor. Sabe? Esse mês você conseguiu murmurar menos,
conseguiu se chatear menos, sabe? Agradece ao Senhor. Se alguma coisa, aleluia, o Espírito Santo te mostrar, peça perdão, sente a mesa do Senhor, porque o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todos os nossos pecados. Essa é a fé e a confiança que temos nele. Esse sangue é poderoso para perdoar o meu e o teu pecado. Aleluia. Pedro disse: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos em Tua presença, buscando mais de Ti, Senhor. Queremos crescer espiritualmente, Senhor. Ah, Jesus, queremos Te agradar, porque Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Te amamos, Senhor. Teu amor nos constrange quando pensamos naquela cruz e vemos o Senhor com aquela coroa de espinho. Vemos o Senhor ser transpassado por aquela lança, chicoteado, preso naquela cruz. Quanta humilhação, Senhor. Te deram vinagre para beber, mas o Senhor não bebeu. Ó Jesus, somos gratos porque o Senhor nos escolheu. Tua palavra diz que não foi nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu. Muito obrigado, Senhor, por fazer parte do Teu reino. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque temos consciência que o ar que respiramos vem de Ti. Sem Ti, Senhor, não há vida. Muito obrigado. Sonda nossos corações. Esquadrinha nossos rins, Senhor. Se houver algum caminho mau, Senhor, guia-nos pelo caminho da vida eterna, Senhor. Porque o Senhor que nos dá o pão também nos dará a vida eterna. Recebe-nos, Senhor, diante de Ti. Renova nossas forças, Senhor. Nos dê força para mais um mês de caminhada. Que nossos olhos estejam fitos em Ti. Grande é o Senhor. Por isso, Senhor, nos lava e nos purifica.